Bem-vindos a mais uma aula aqui de economia e o nome desse vídeo é John Bogle, o destruidor de Wall Street, mas ele bem poderia ser como investir. E nesse vídeo eu vou falar de uma forma de investir específica que já conquistou o mundo, principalmente toda a parte do mundo desenvolvido ainda está chegando no Brasil, mas hoje, desde o fechamento do ano, da virada do ano de 2023 para 2024, essa é oficialmente a metodologia mais usada no mundo para investir no mundo. Não é famosa no Brasil. Vamos lá. Nos investimentos existem duas formas de investir: gestão ativa, gestão passiva. Deixa eu trazer isso aqui. E hoje eu vou falar da gestão passiva, que ela é a mais usada no mundo atualmente e a menos usada no Brasil. Então eu acho que ela merece uma certa atenção, porque uma hora ou outra o brasileiro vai ter que começar a estudar isso e vai ser muito benéfico para todos que saibamos da existência dessa gestão passiva. Se você nunca ouviu falar desse termo, só fica aqui que esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou cobrir todos os aspectos da gestão passiva, do seu fundador, a história, os benefícios e malefícios desse tipo de investimento. E aqui a gestão passiva também podemos entender como investimentos em ETFs, talvez você já tenha ouvido falar disso. ETF, aqueles fundos que são negociados nas bolsas de valores, existem lá desde a década de 90 nas bolsas americanas, existem aqui no Brasil desde 2008, quando o Itaú lançou o primeiro, se não me engano. E hoje estão surgindo cada vez mais a todo momento, então agora eles estão pegando um pouco de tração no Brasil, por mais que já tenham sido lançado há quase 2 décadas atrás. Lá no exterior já tem literalmente 31 anos de existência dessa forma de investir. E como eu falei que na virada de 2023 para 2024, foram calculados todos os investimentos que estão em gestão passiva, ou seja, simplesmente dentro de ETFs, dentro de fundos que seguem índices. Como assim índice? Simplesmente um fundo que segue o Ibovespa, um fundo que segue, sei lá, qualquer índice que você possa imaginar. Aqui no caso do Brasil, o índice mais famoso, acionário da Bolsa de Valores, é obviamente o Ibovespa. Lá nos Estados Unidos tem diversos índices, o mais famoso é o S&P 500, e ao redor do mundo tem vários. Por exemplo, lá na Alemanha tem o DAX, DAX. Na França tem o CAC, CAC. Esses são os índices acionários da Alemanha, da França. Cada país tem o seu. E essa forma de investir, eu estou tentando divulgar essa ideia. E primeiro eu quero falar que todo o mérito dessas ideias vem do livro O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, que foi o fundador desse tipo de investimento, foi o fundador da Vanguard, a segunda maior empresa do mercado financeiro global, se não me engano, perdendo apenas para a BlackRock, e ele foi o autor desse livro. E esse livro eu já li umas 2, 3 vezes, é o meu livro favorito de investimentos, e olha que eu já li bastante livro de investimentos há muitos anos, e esse foi o mais simples e eficaz que eu sinto que eu conseguiria presentear uma pessoa que nunca estudou finanças, e essa pessoa vai começar a investir e vai começar a investir bem. Não vai ser pega pelo excesso de otimismo que normalmente as pessoas mais iniciantes começam. Você aprende um pouco, já sai fazendo muita coisa, só que você não percebe que ainda tem muito a aprender. Então esse livro ele é bom porque ele já te coloca no caminho correto desde o primeiro livro sobre o tópico. E se você já é mais avançado nesse tópico, continua obviamente valendo a pena para que você separe um tempo para ler esse autor. E não só esse é o único livro, por exemplo, essa estratégia de investimentos que eu vou defender aqui nesse vídeo, chamada, repetindo, gestão passiva, investimentos em ETFs, ele ficou tão grande que ele poupou em custos para os investidores US$ 1 trilhão. Então, mais de US$ 1 trilhão que os investidores ganharam simplesmente economizando, usando essa forma de investir, logo economizando em custos de outras formas de investir que têm custos de administração maiores.
Então, no bolso do investidor tem mais de US$ 1 trilhão a mais, simplesmente por causa dessa metodologia, para você ver que essa metodologia é bem poderosa. E, obviamente, esse 1 trilhão a mais no bolso do investidor, pessoa física, investidor individual, é US$ 1 trilhão a menos em Wall Street. Ou seja, por isso que o nome é O Destruidor de Wall Street aqui. E Wall Street teve uma grande reação contra esse fundo de índice, fundos ETFs, no início. Porque o John Bogle escreveu sobre isso em 1974, lançou a Vanguard em 1975 para lançar o primeiro fundo de S&P 500 que existe, um fundo passivo, que, quando eu falo passivo, é que não tem um gestor comprando e vendendo ações a critério que ele queira. Por exemplo, na gestão passiva, você vai lá, analisa diversas ações, você compra uma ação, aí depois você vende, você compra outra, aí você bota junto com outra, escolhe 12, escolhe 25 ações para o seu portfólio. Você está fazendo toda essa gestão ativamente. E nessa gestão passiva, você simplesmente compra um ETF de S&P 500, por exemplo. Você simplesmente segue a média de um mercado. Você escolhe qual mercado seguir. Você pode seguir o mercado brasileiro, caso você queira acompanhar o Ibovespa. Só que eu não acredito que o índice brasileiro seja o melhor índice. Tem também os índices de países desenvolvidos, tanto os países desenvolvidos como conjunto, ou cada país tem seu índice para você escolher. Isso faz muito sentido na carteira de um investidor. Imaginemos que você queira no futuro se mudar para. Você quer morar na França, foi um dos países que eu citei aqui. Digamos que você queira morar na França daqui a 5 anos. A sua meta de vida, um dos planos de longo prazo que você tem para sua carreira, para sua família, você quer ir para a França. Você fala francês, sei lá, está aprendendo. E você, obviamente, trabalha, tem seu salário, tem sua carteira de investimentos, ou está começando a ter sua carteira de investimentos, e você pensa, como eu posso montar uma carteira de investimentos, obviamente que me gere um retorno, que seja controlado no risco, que é o que todo mundo quer. Faz sentido você ter, por exemplo, um fundo de índice que segue um índice europeu, ou o índice da própria França, ou algum índice de uma economia europeia forte, lastreado no euro. Por quê? Porque assim seu portfólio já vai acompanhando aquele mercado, que futuramente aquele mercado vai ser o seu custo de vida. Se você mudar para lá, o euro vai ser um custo de vida para você, o preço dos imóveis naquela região vai ser é, parte do seu custo de vida, logo você faz seu portfólio acompanhar esse crescimento do custo de vida futuro. Então você não vai ser pego desprevenido, porque seu portfólio já está condizente com sua futura realidade. E isso, uma gestão passiva, ela te propõe, ela libera com que você tenha essa opção. Seguir o índice da França. É só você pesquisar lá, ETF da França. Isso existe. É que eu não quero citar aqui os investimentos especificamente. Eu não, obviamente aqui eu não posso falar sobre ações brasileiras específicas, ações americanas específicas, ou talvez até ETFs específicos. Eu posso dar aula de economia, mas como eu trabalho no mercado financeiro, é o que eu faço de segunda a sexta, 12 horas por dia, eu não posso falar sobre ações específicas, porque, obviamente, motivos de compliance. E quando eu falo de gestão ativa, eu trabalho em uma empresa chamada Real Investor, que tem gestão ativa de fundos. Então, humildade à parte, lá essa empresa tem o melhor fundo de ações do Brasil. Então, obviamente, eu não posso falar sobre as ações especificamente, mas eu posso falar da ideia, o que é um fundo de índice, o que é uma gestão passiva, por que eu não ter um fundo que segue, um ETF que segue a economia da França no seu portfólio. Então, tudo que é aula, eu posso dar aula de economia aqui, só que não me perguntem sobre investimentos específicos, principalmente brasileiros, porque a empresa que eu trabalho faz uma gestão de 5 bilhões de reais, majoritariamente em ativos brasileiros, então teria um enorme conflito de interesses. Beleza. Voltando à metodologia passiva do John Bogle, como ele tirou US$ 1 trilhão
The Wall Street. Esse 1 trilhão de dólares ele chegou a ser contabilizado em 2016, então é bem possível que hoje já tenhamos chegado aos 2 trilhões de dólares de dinheiro no bolso do investidor por ter seguido gestão ativa e não gestão passiva. E você pode estar não, você pode ainda não ter acreditado, tá? Porque eu vou deixar de escolher as ações que eu quero, ficar mudando as ações conforme eu me sinto que seria uma forma adequada de investir, porque eu só vou acompanhar a média, não seria legal eu mudar um pouco minha carteira para ela estar um pouquinho acima da média? Isso é um argumento válido, todo mundo faz assim que descobre gestão passiva, porque parece que você está assumindo que você seria um perdedor se você fizesse uma gestão ativa. Ah, se eu comprar ações quer dizer que eu vou perder? Você está dizendo que eu vou perder se eu comprar ações específicas em vez de só seguir a média? Olha, é, a gestão passiva ela elimina esses riscos. Primeiro, como você compra uma média, como por exemplo a média americana do S&P 500, você elimina no seu portfólio o risco de uma ação individual. Por exemplo, comprei a ação dessa empresa, daquela empresa, e essas empresas caíram. Você elimina o risco de uma ação individual. Você elimina o risco de um setor individual. Digamos que na sua carteira você tenha muitas ações bancárias e o setor como um todo foi mal. Olha como sua carteira estava pouco diversificada e não estava de acordo com a realidade da economia. Um fundo de índice vão ter todas as maiores empresas de uma economia, como o índice S&P 500, que vão ter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a porcentagem dela na sua carteira é equivalente ao tamanho dessa empresa na vida real, na economia real. Então quer dizer que, se o setor bancário estiver caindo, essa carteira tem uma porcentagem menor do setor bancário dentro do seu investimento. Logo, você fica menos exposto a esse setor. Se um setor, por exemplo, industrial, logística, algum setor cresce na vida real, seu investimento em tempo real ele acompanha isso, porque ele vai sendo moldado conforme a realidade da economia. Isso se chama capitalização por tamanho de mercado. É isso que fazem esses principais ETFs que nós conhecemos, como do Ibovespa aqui no Brasil, os ETFs majoritariamente americanos, a maior parte dos ETFs do mundo estão nos Estados Unidos. Tem alguns ETFs na Irlanda, mas isso é um tópico bem mais avançado para quem já está preocupado com tributação internacional. Isso é outro tópico. Vamos falar simplesmente de ETFs aqui, ou brasileiros ou americanos. Lembrando que você pode ter um ETF do brasileiro que segue a economia americana. Você não precisa necessariamente tirar o dinheiro do Brasil para colocar numa conta americana para seguir um ETF de um índice americano. Não precisa fazer isso, dá para fazer pelo Brasil, inclusive. Ou o contrário também é verdade, você dá para tirar dinheiro do Brasil e lá de fora, numa conta americana, você seguir um ETF que acompanha a economia brasileira. Então também dá para fazer esse vice-versa. Beleza. O livro dele, chamado Investidor de Bom Senso, é porque você tem que ter um bom senso de falar assim, beleza, se eu tiver que analisar todas as ações para descobrir qual eu vou comprar, qual eu não vou comprar, e acompanhar essas ações, vai me tomar um tempo. Vai te tomar um tempo. Obviamente, você tem que ler os relatórios, você tem que fazer alguns cálculos no Excel, você vai ter que parar para pensar o que está acontecendo na economia, se lê algumas notícias, se acompanha profundamente o que você deveria comprar e vender ativamente no seu portfólio. Você pode simplesmente economizar esse tempo delegando para um fundo. Só que aí há fundos e fundos. O fundo defendido aqui pelo John Bogle nesse livro é que seja um fundo passivo que mantenha todas as ações do mercado, ou quase todas. Por exemplo, o S&P 500. Eu não estou querendo saber qual empresa vai ser vencedora no futuro, qual vai ser perdedora, eu não quero saber. Você compra o S&P 500 lá, tem toda a maior parte da economia americana ali. Você não vai gastar um segundo analisando nada. E, historicamente, esse S&P 500, lá no mercado americano, tem uma média no último século de 10% de retorno ao ano. Obviamente, há anos que tem quedas, há anos que tem mais, mas a média é 10%.
Arredondando um pouco para cima, para ser sincero, porque lá a média é 9,9, mais 10%. Então, 10% em dólares do S&P 500 foi a média do último século, ou seja, desde que começaram a calcular. E você simplesmente gasta um segundo com isso. É o que eu faço hoje majoritariamente. Você trabalha, você recebe o salário. Eu pego o salário, envio para a conta da corretora, faço uma compra de um ETF específico, por exemplo, de S&P 500, eu mantenho em carteira também. E é isso. Cliquei o botão comprar, uma vez por mês. Me leva 2 minutos. Então, durante o mês inteiro eu faço um investimento que me toma 2 minutos por mês. E isso é uma economia de tempo muito grande, principalmente se você, assim, você tem uma vida adulta, você trabalha, você tem sua casa, você tem, sei lá, sua família, você tem filhos. Você quer economizar tempo, seu tempo não é infinito. Um dos próximos vídeos serão justamente falar sobre como o tempo é a moeda que importa, e eu vou trazer argumentos econômicos, imaginando uma economia que rode usando o tempo como moeda. Igual aquele filme O Preço da Manhã, que os personagens têm um relógio no pulso e ele é o dinheiro. Se você não viu esse filme, veja, excelente. Dá para imaginarmos como seria uma economia real usando isso. E você aprende bastante economia fazendo essa simulação. E você vê que não é distante da realidade. Você vê que o que importa no fundo é seu tempo mesmo. Então, essa é uma metodologia que poupa seu tempo, diminui seu risco, porque você não está arriscando comprar empresas erradas. E outra coisa, esses fundos, eles precisam de menos analistas. ETFs, fundos passivos, precisam de menos analistas para fazer a gestão, o acompanhamento desses fundos. Porque o fundo é muito simples. Por exemplo, o ETF de S&P 500, o que ele faz? Você vai comprar as 500 maiores ações americanas. É isso. Você não precisa analisar quais são, você não precisa analisar o que elas fazem, se elas estão em ascensão ou declínio. Você só compra 500 ações. Ou seja, não precisa de um time de análises para ver o que está acontecendo tão grande. Logo, os custos administrativos desses fundos são menores. Logo, o custo para você ter um investimento num fundo desse é menor. A taxa de administração é bem baixa, chegando a ser irrisória. Ou seja, é daí que vem a economia de 1 trilhão que o Wall Street teve. Porque os investidores, em vez de colocar em fundos que são mais caros em termos de custos de administração, colocaram em ETFs que têm um custo irrisório. E essa taxa diferencial, ela já virou 1 trilhão, justamente tem um livro chamado Trillions, que retrata isso, e depois que esse investimento começou a arrecadar trilhões para os investidores e não para Wall Street, e viram que era o investimento mais utilizado no mundo. Também tem um livro em homenagem ao próprio Bogle chamado The Bogle Effect, o efeito Bogle, e o livro Trilhões, fora o próprio livro do Bogle, que é O Investidor de Bom Senso. O livro Trillions e o livro The Bogle Effect não tem tradução para o português, embora sejam ótimos livros. O Investidor de Bom Senso, ele tem tradução para o português desde 2018. Infelizmente, eu acho tarde, porque esse livro foi lançado em 2008, ou seja, levou uma década para esse conhecimento chegar aqui. Ou seja, tem um certo atraso assim na economia americana, na economia brasileira. Olhando para lá, parece que você está olhando para o futuro, porque aqui a gente tenta se espelhar lá com mais ou menos uma década ou duas de atraso. E lá, essa metodologia já virou o novo padrão. Os fundos de índice, eles não vão te dar empolgação, é bom falar isso. Por exemplo, quando você compra ações de tecnologia e o mercado de tecnologia sobe, é empolgante, parece que você acertou. Você olha para o seu portfólio e fala, eu estou ganhando dinheiro porque eu fui inteligente, porque eu fiz isso, aquilo na hora certa, eu estou sendo recompensado por isso, eu sou um bom investidor. Mas aí, sinceramente, você tem um risco muito grande na sua carteira. Porque quando você acha que sabe o futuro, você vai lá e é pego desprevenido por algum cisne negro. Cisne negro é algum risco que você não imaginava que ocorreria e ele vai lá e ocorre. Porque simplesmente ninguém pode prevê-lo. E pegando ETFs, você diminui os riscos de cisne negros em ações específicas.
Você economiza seu tempo, o risco de ações, o risco setorial e o risco de países também, caso você queira eliminar. Por exemplo, todo país tem seu risco, obviamente. O risco do Brasil, inclusive, é um pouco alto. Só que, como eu dei o exemplo da França, a França também tem seu próprio índice, logo seus ETFs que seguem a média da bolsa francesa, aqui é o CAC. Não é o nome do ETF, é o nome do índice. É o equivalente ao nosso Ibovespa. E você pode agora montar uma carteira que tem um ETF do Ibovespa, um ETF da S&P 500 e a economia americana, um pouco de ETF da França, e um pouco de ETF da Alemanha, um pouco de ETF da Finlândia. Sei lá, você pode montar uma carteira com vários fundos passivos de países de sua escolha, e assim você elimina o risco de um país específico. Por exemplo, se sua carteira estivesse majoritariamente no S&P 500, como hoje a minha tem bastante S&P 500, hoje meu patrimônio pessoal tem uns 20% de ETF de S&P 500. Caso você queira diminuir o risco de um país específico, você pode comprar vários índices e ter uma média global, ou ir direto para um ETF que segue já a média global. Então, o ETF que segue a média global, ele existe tanto na Bolsa Americana como na Bolsa Brasileira. E você simplesmente está atrelado a todas as economias. Conforme um país vai crescendo, vai ganhando participação dentro desse ETF. Conforme um país vai declinando em termos de porcentagem do PIB global, ele é diminuído. Ou seja, você está de fato acompanhando a economia, a média da economia do mundo, a média do crescimento da humanidade. E por isso que esse é o segundo do vídeo, porque quando eu falo de média, as pessoas associam algo medíocre a algo simplesmente não suficiente. As pessoas querem se dar ao trabalho de tentar superar a média e todos acham que conseguem. Sinceramente, eu fiz graduação de economia no Brasil, trabalhei em empresa americana, fui morar na Finlândia, terminei a faculdade lá, focado em investimentos internacionais. Voltei para o Brasil para trabalhar no mercado financeiro brasileiro. E de todos esses ambientes, eu só conheci uma pessoa que consegue superar o mercado consistentemente, que é uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, não está ganhando por sorte, é uma pessoa simplesmente muito capaz. Só conheci uma pessoa que eu boto minha mão no fogo que essa pessoa conseguiria superar o mercado. Eu não vou citar nomes, mas é lá da Real Invest. Fora isso, não é uma habilidade comum. Não é uma habilidade comum. Passei anos estudando investimentos e em ambientes onde todo mundo ou estuda ou trabalha com investimentos. E é muito raro encontrar alguém que consiga superar o mercado. Não é uma tarefa fácil. Todos os iniciantes têm essa ilusão de começar a montar uma carteira e ela supera um pouco a média do Ibovespa, por exemplo. É bem comum. Só que bater a média, por exemplo, S&P 500 já é mais difícil. A média global também não é fácil. E, sinceramente, você está correndo um risco que você não sabe que é um risco, porque você está usando a economia. Na economia comportamental, a gente chama isso de viés do otimismo. Você acha que consegue. Olha essas estatísticas que 90% das pessoas não conseguem. Beleza, mas não se aplica a mim, se aplica aos outros. Então, cuidado com essa mentalidade e cuidado com o tempo que você desperdiça com isso, porque seu tempo é dinheiro também. Então, digamos que você ganhe 10% sobre o seu portfólio, sei lá, superando o mercado. Você ganhou essa grana. Só que você gastou muitas e muitas horas. Você tem que pensar, essa grana extra que eu ganhei, digamos, você botou 100 mil reais, ganhei 10%, logo eu tenho 10 mil reais aqui de lucro. Só que eu gastei 12 meses todo dia olhando investimento, eu estou todo dia durante um ano para no ano bater esses 10 mil. Aí você pega 10 mil, divide por 12 meses, você vê que você não ganhou nenhum salário mínimo por mês para gastar todo o seu tempo ao longo do mês. Não faz sentido se você começar a pensar no seu tempo como também um custo nos seus investimentos. Por isso que os investimentos passivos, criados por John Bogle na década de 70, ou seja, já tem 50 anos de história, que te poupam de tudo isso. Você vai gastar 1 a 2 minutos por mês para fazer um aporte lá, clicar o botão de compra no ETF, no ETF que você queira.
no índice que você queira, americano, brasileiro, sei lá. Eu, majoritariamente, 20% da minha carteira tem em ETF de S&P 500. Eu sou claro quanto a isso. Mas eu também tenho fundos ativos. Parece que eu estou demonizando fundos ativos. Não, eu trabalho numa empresa de gestão de fundos ativos. E eu tenho, obviamente, os fundos do lugar que eu trabalho. Eu tenho uns 20% também em fundo ativo lá da Real Investor, porque é o melhor do Brasil, simplesmente. Não é nem minha opinião, eles ganharam um prêmio recentemente, um prêmio lá da Exame, como o melhor fundo de ações do Brasil. Então eu posso falar que é o melhor porque eles foram premiados para isso. Beleza. Lembrando que os custos, além do custo de administração, taxa de administração e o custo do seu tempo, tem o custo de transação e o custo tributário. Se você estiver acompanhando a economia toda hora, você pode ser você pode ser levado a comprar, por exemplo, agora é a hora de comprar essa empresa. Agora é a hora de vender aquela empresa. Nossa, eu acho que agora essa empresa vai crescer e essa empresa não. Eu vou vender essa e comprar aquela. Toda vez que você começa a fazer essas mudanças na sua carteira para acompanhar a economia, você tem dois custos, majoritariamente, que são os custos de transação. Toda hora que você vai para o mercado, abrir lá o chamado book de ofertas, você vai lá no home broker da sua corretora e você vê todos os preços que as pessoas estão ofertando pagar ou aceitando vender, é, eles têm um pequeno descasamento entre eles. Tem um gap, um spread ali, que normalmente você tem que vender um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tem isso lá. Isso também é um custo. Também é um custo. Você está perdendo ali uma porcentagemzinha pequena toda vez que você vai fazer uma negociação. E outra coisa, tem sempre o ganho de capital. No Brasil é de 15%. E você vai, toda vez que você realizar um lucro, digamos, eu comprei uma ação, essa empresa eu acho que vai começar a cair, você vende com lucro. Sobre esse lucro, 15% vai para o leão, não é seu, é diretamente para o governo. Não adianta, você vai ter que pagar o boleto do imposto, vai ter que pagar a DARF. E digamos que você faça isso sempre. Então imagine que os efeitos dos juros compostos, com o tempo, eles vão ser diminuídos, vão ser um pouco atenuados, eles não vão ser tão poderosos como quanto seriam, porque toda hora você vai estar pagando 15% do seu lucro para o governo. Toda hora você fazendo uma mudança na sua carteira, uma porcentagem vai ficar para a bolsa de valores, que é o custo de transação, uma porcentagem boa vai ficar para o governo, e simplesmente você perdeu tempo. Gastou muito imposto, gastou muito custo de transação. Isso talvez não seja tão inteligente. Só que isso é um mal necessário para quem faz gestão ativa. Você não pode ignorar a gestão ativa, comprar ações especificamente, ativos especificamente, montar uma carteira sem o ETF diretamente nas ações e depois esquecer. Se você faz uma gestão ativa, você vai ter que estar ali ativamente acompanhando e sabendo qual hora de sair, a hora de entrar. Você vai ter que estar lá fazendo esse acompanhamento. No ETF, simplesmente não. Lá dentro do índice, você comprou o índice S&P 500. Se uma dessas empresas ir à falência, outra empresa vai substituir o lugar, porque sempre vai ser o topo das 500 maiores. Se uma delas deixou de existir, quem estava na posição 501 sobe uma posição, porque agora tem uma vaga dentro do índice S&P 500. Então você não se importa quais empresas estão falindo, declinando, subindo. Se uma empresa começar a cair muito, ela deixa de estar no topo das 500 maiores empresas e a próxima empresa entra. Então, automaticamente, quando uma empresa está declinando, ela tende a sair do ETF e entrar outra melhor. Se ela falir, ela automaticamente, antes de falir, ela já vai declinando a ponto de sair da lista e outra vai entrar. Ou seja, a sua carteira já está sendo gerida automaticamente. Você não precisa pensar sobre isso. E na economia a gente chama isso de destruição criativa, de um economista chamado Schumpeter, austríaco. O que é a destruição criativa? Só para você ter ideia. A destruição criativa você não imagina que vai vir uma inovação no mercado. Uma inovação qualquer que seja, de tecnologia, de métodos de produção, processos de logística, qualquer coisa nova no mercado que gere um aumento de produtividade. Só que é aquela história. Quando foi criado o e-mail, empresas de tecnologia cresceram com isso.
Porém, empresas de carta perderam pessoas, porque você não vai escrever uma carta para uma pessoa quando pode escrever um e-mail. Então, esse é o conceito de destruição criativa. Você destrói de um lado, constrói de outro. Então, sempre tem essa dinâmica. E em qualquer coisa que ocorra na economia, um vai ser o ganhador, o outro vai ser o perdedor, em termos de empresas e ações. E você não sabe qual é. Por quê? Porque você não sabe a inovação que vai surgir daqui a 5 meses. Porque pode, do nada, alguém descobre alguma coisa. Alguém inventa alguma coisa e você nem sabia que isso era uma possibilidade. Porque as inovações são assim. Ninguém imagina que isso vai acontecer. Do nada você está vivendo sua vida e de repente criam alguma coisa. É assim. E logo você não tem como se preparar de antemão qual ação que eu devo comprar, qual ação que eu devo vender, como meu portfólio deve estar montado. Mas se você tem um índice, um S&P 500 da vida, um Bovespa ou qualquer outro, você simplesmente ignora isso e você lucra com o efeito da destruição criativa. Por quê? Porque quando uma empresa estiver sendo destruída pela nova inovação, ela vai caindo do índice, logo ela vai sendo vendida aos poucos do ETF para diminuir a participação dela para ser condizente com a economia real, com o tamanho dela no mercado. E a empresa que está crescendo, ela entra no índice assim que ela sobe e começa a crescer, e ela ganha exposição, ganha tamanho, ganha peso dentro da sua carteira, conforme ela vai crescendo. E logo, no final das contas, o crescimento de uma é maior do que a destruição da outra, porque essa inovação gera um aumento de produtividade, um aumento de riqueza. É assim que a humanidade vai para frente. Você sempre está inventando novas coisas, fazendo com que sua situação atual seja melhor do que a situação passada. E a diferença entre a situação atual e a passada é justamente todo o valor que a inovação criou em uma determinada empresa, menos toda a destruição que ela criou em outras empresas. E esse um gap é sempre positivo, porque a humanidade está sempre indo para frente. Por isso que esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz é o passado lá, chamado Seja um Otimista Racional. Eu falo um pouco da história da humanidade e do seu desenvolvimento econômico. E por quê? Porque para investir você tem que estar otimista com o futuro, você não pode estar pessimista. Se você estiver pessimista, primeiro, pessimistas estão do lado errado da história. E segundo, os pessimistas eles tendem a não ser bons investidores, porque você tem que abrir mão de dinheiro hoje para ter mais dinheiro amanhã. Se você acha que amanhã é ruim, você não faz esse sacrifício hoje, logo você não vai investir. E se investir, você vai investir pouco, você vai investir com muito medo dos riscos e você vai estar muito propenso a vender a qualquer hora, porque você acha que vai estar tudo sendo... tá tudo caótico. Você pode ver a bolsa caindo um pouquinho, você já fala, viu, falei que esse futuro daí vai ser ruim? Você vai lá e vende para sair. Não, você vendeu na hora errada porque você é pessimista. Então, primeiro, assiste aquele vídeo, tem uma mentalidade de otimismo, o futuro é sempre melhor do que o passado. Numa linha reta, a humanidade é uma inovação atrás de inovação, lembrando que do nada vem inovações que você não imagina, por exemplo, inteligência artificial, o chat GPT da empresa OpenAI, ela veio em 2022. Então, de 2022 para hoje, 2024, em 2 aninhos apenas, olha a inteligência artificial aí sendo cada vez mais falada, sendo cada vez mais útil, cada vez mais usada. Enfim, 3 anos atrás as pessoas não estavam lá usando isso, porque justamente o chat GPT veio para mudar o jogo em 2022 e um dia antes do lançamento dele você já não imaginava que ele ia ser lançado, porque simplesmente ele veio. Tem mais um tópico aqui interessante, que é sobre o PIB, um fenômeno chamado de regressão à média, um conceito filosófico chamado navalha de Occam, e vou falar do Warren Buffett. Por que o Warren Buffett como tópico final? Porque o Warren Buffett é o melhor gestor, o melhor investimento da gestão ativa. Logo, ele é sempre usado como exemplo de que a gestão passiva não funciona. Gestão passiva, não sei o que lá, olha o Buffett aqui provando que você não precisa ir para gestão passiva. Beleza, eu entendo esse contra-argumento. E a primeira coisa que eu quero falar é a relação entre a gestão passiva dos índices e o PIB. No caso americano, os índices acionários americanos, diga-se S&P 500, tem uma correlação com o PIB americano muito grande, é de 0,98 historicamente.
É uma correlação perfeita, é raríssimo encontrar isso na estatística. Então, o máximo que você vai encontrar é 0,98, 0,99, que já é absurdamente alto. Então, essa correlação quer dizer que toda vez que o país crescer, seu portfólio acompanha. Você nunca vai ficar para trás na economia. Eu não sei se você já teve essa sensação, muitas pessoas têm, que é, por exemplo, você está lá trabalhando e tal, e parece que as coisas estão ficando mais caras, parece que os aluguéis estão subindo, parece que seu custo de vida está aumentando demais. Isso quer dizer o quê? Que a economia está progredindo e você não está acompanhando. Tudo está subindo de valor, mas o seu portfólio não está acompanhando, seu patrimônio não está acompanhando. Senão você não sentiria esse estrangulamento, certo? Então tem sempre esse descasamento. Os fundos de índice eles têm uma correlação altíssima com os PIBs dos países que eles seguem. Digamos, o índice da França, CAC, tem uma correlação alta com o PIB francês. Assim como o DAX, DAX na Alemanha, o índice acionário e logo seus ETFs, eles acompanham o PIB alemão, assim que os ETFs funcionam, assim que os índices são montados. Por quê? Porque o PIB leva em consideração os lucros corporativos que as empresas estão gerando, os investimentos das empresas privadas. Então, como essas empresas vão crescendo, o ETF vai acompanhando esse crescimento e o PIB também é afetado pelas empresas do país, obviamente. Logo, você está sempre de acordo com a sua realidade e ainda tendo um ganho real. Historicamente, foi o que se observou. Então, você não tem essa sensação de estar ficando para trás, você supera a inflação, ou seja, está ficando até um pouco para frente, está tendo um ganho real e você não precisa se preocupar. Por quê? Todas essas mudanças de uma economia, você não vai precisar atuar ação por ação no seu portfólio, incorrendo em ganhos de capital, em imposto sobre o ganho de capital, tempo, custos, e você pode errar na mão e ficar para trás por causa do efeito da destruição criativa. O ETF te elimina de tudo isso. E Wall Street foi muito contra ETFs há muitos anos. Estou falando aqui de uma disputa que teve na década de 70, 80, 90. Foi bem grande. Fundos de índice. A disputa em volta de fundos de índice. Inclusive tem livros que chamam isso de revolução. Assim, botam gente guerreando na capa. Um livro que faz isso é o Index Revolution. Ele também não tem para português e fala dessa revolução no mercado financeiro para os index. São esses índices, então, são esses ETFs. Vou deixar aqui na tela, mas infelizmente não tem tradução para português. Então, se quer aprender muita coisa, acompanhe aqui o canal que eu vou estar lendo esses livros e gravando para vocês. Ou aprendam a ler diretamente em inglês, porque sinceramente não tem muita outra escolha, vai ter que fazer isso. Um fenômeno que não posso deixar de falar é a famosa regressão à média. Que imagine a média de um setor. Digamos a média de... Vamos lá, vou falar tudo exemplo americano que eu acho que vai padronizar o vídeo. A média da bolsa americana, certo? Imagina que você tem um retorno muito acima da média nos primeiros 5 anos. Se você pegar todos os portfólios de todos os investidores, ou seja, agregar os investidores como uma grande classe, você vê que tem um fenômeno muito curioso, que é, toda vez que um investidor ganha muito dinheiro, eles tendem, depois de um tempo, a ter uma rentabilidade menor. E depois maior, tudo fica mais barato, ele compra e logo tem um retorno maior, tá tudo caro, ele também está comprando caro, vai ter um retorno menor. E essa oscilação de volatilidade para cima e para baixo tem uma média. Essa média tende a ser o índice, por exemplo, o S&P 500. E tudo que você ganha acima do índice, depois de um tempo você perde abaixo do índice e assim vai. Você tem uma volatilidade maior ao redor do índice para, no final das contas, ter a mesma rentabilidade. Por quê? Porque todas as suas rentabilidades acima do índice, depois de um tempo, são seguidas de uma rentabilidade historicamente abaixo do índice e faz com que a média seja parecida com seguir o índice, com menos volatilidade, menos tempo, menos imposto. Então tem sempre esse fenômeno. Você acha que está indo muito bem, você pode voltar à média. Normalmente é assim que funciona. Tanto até ações individuais, isso é de senso comum dos ciclos econômicos. Tem épocas que as bolsas podem estar mais valorizadas e menos valorizadas. Essa é a arbitragem que os investidores ativos fazem
compra as ações no momento certo. Todo mundo acha que consegue fazer isso. Como eu falei, só conheço uma pessoa ao longo da minha vida, só conheci uma pessoa que é capaz de fazer isso. E já conheci muitas pessoas nesse meio. Só uma pessoa que faz isso. Não é para qualquer um. Sinceramente, se você acha que consegue fazer isso, não é uma tarefa fácil. Tem todas as pessoas mais inteligentes do mundo tentando fazer isso. Lembrando que todos os formados em Harvard, em Yale, todas as melhores faculdades americanas, melhores faculdades europeias, estão sendo contratados por Wall Street com salários altíssimos para fazer isso. Essas pessoas cresceram com a melhor educação possível de primeiro mundo, sendo trabalhadas para ser inteligentes e excelentes profissionais. Imagina uma pessoa que é formada em Harvard. Essa pessoa está trabalhando em Wall Street, está tentando ganhar lucro no mercado financeiro. E, sinceramente, não é a gente individualmente, na carteira de pessoa física, que vai conseguir superar tudo e todos, a todo momento. Uma hora ou outra você vai ter uma regressão à média, porque altos e baixos existem. Para você superar o mercado, normalmente são empresas especializadas nisso, com pessoas muito, muito competentes e raras, e essas pessoas conseguem fazer isso. No mercado brasileiro, isso é um exemplo. Por exemplo, felizmente, a Real Investor está acima da média, historicamente, então supera o mercado normalmente sempre. Só que não é regra. Os outros fundos, assim, a concorrência, não tem esse histórico. Então, assim, não é uma tarefa fácil. E tem um conceito filosófico chamado de navalha de Ockham. E isso é muito importante. Eu vou falar muito aqui da navalha de Ockham em vários vídeos. Que é, faça da maneira mais simples possível. A maneira mais simples provavelmente é a maneira mais certa. É a melhor maneira de fazer. Então, digamos, você pode chegar lá em termos de ter uma rentabilidade alta. Carregar aqui. Beleza. Você pode ter uma rentabilidade alta porque você ficou comprando e vendendo ações toda hora. Você pode ter uma rentabilidade satisfatória, ou mediana, ou acima da média. Estatisticamente, 90% das pessoas vão ficar abaixo da média contra o S&P 500. Historicamente, foi esse valor. Mas você pode ser bem sucedido nisso. Você ser uma exceção e ser bem sucedido nisso. Você teve muito tempo, muito custo, muita atenção, muita energia voltada naquilo. E no final da história, você chega mais ou menos no mesmo lugar. Mesmo que você supere um pouco o índice, olha o trabalho todo que você teve, de tempo, de custo, que você teve para superar um pouco assim, o S&P 500. Você não vai superar muito, você não vai fazer 10 vezes o S&P 500. Ninguém consegue nem bater em 1, 2% do S&P 500, já é raro. Imagina bater muito. Ou seja, essa pequena diferença, se você não é uma empresa de gestão com bilhões, esse 1%, 2% a mais, na sua pessoa física não vai fazer tanta diferença. Para uma empresa gigantesca, obviamente isso aqui faz muita diferença. Então faz sentido que empresas do mercado financeiro tentem superar os índices, obviamente. É o jogo. O mercado financeiro faz isso, padrão. Mas na pessoa física, se você tentar replicar a movimentação de uma empresa do mercado financeiro, que tem um grupo de analistas, de pessoas que estudaram para aquilo durante 20 anos, tem 100 delas. Cara, é difícil bater esse mercado. Pensa na sua contraparte. Ou você segue essas pessoas, no caso, segue um fundo que tem um time excelente fazendo isso, como eu cito aqui a empresa que eu trabalho, ou você segue um fundo passivo que aí não está dependendo da inteligência de ninguém, você só está dependendo do mercado e seguindo a média do mercado. E a navalha de Ockham faça o mais simples. O mais simples normalmente é o mais certo. Você vai ter todo esse trabalho fazendo tudo individual para chegar lá no mesmo lugar que você seguiria fazendo simplesmente uma média. E a média da humanidade é boa. Veja o último vídeo, o último internacional, para você saber o quão bom estamos enquanto espécie no crescimento ao longo dos séculos. É absurdo, é absurdo. Não tem por que ficar pessimista. E outra coisa, aqui é para encerrar o vídeo já, passou de 40 minutos, falando finalmente do Warren Buffett. Porque o Warren Buffett é o melhor investidor vivo hoje, e ele faz, obviamente, gestão ativa. Só que, em 2013, ele escreveu uma carta aos investidores.
E essa carta, ele estava falando sobre como ele quer que seu dinheiro seja investido assim que ele falecer. Após o falecimento do Warren Buffett, ele fez um testamento, obviamente para os herdeiros, para a esposa, a viúva, e ele já deixou escrito como ele quer que o dinheiro seja administrado. Então, obviamente, você vai prestar atenção nessa carta, você vai prestar atenção nesse testamento, porque, olha, se esse cara está conseguindo fazer investimento até num cenário que ele não está mais aqui acompanhando, quer dizer que esse investimento tende a ser bom. E olha que ele está botando bilhões na reta. Não, não é, bota aqui 10 mil fazendo isso. Não, é bilhões na reta sem ele estar controlando. O que ele fez? Qual foi o testamento dele? O testamento dele é que a herança da esposa vai ser investida 90% em um ETF de S&P 500 de baixíssimo custo. Repetindo, toda a fortuna do Warren Buffett que sobrar para a família dele, especialmente a parte da esposa dele, essa herança vai ser investida 90% em um ETF de S&P 500. Ou seja, o maior investidor do mundo, provavelmente a pessoa mais inteligente desse meio, obviamente a pessoa mais experiente desse meio, que ele está há 150 anos fazendo isso, e ele sempre foi bem sucedido, e ele, no final da vida, se rendeu a comprar um índice, comprar um ETF de índice S&P 500 e não fazer uma gestão ativa. Então, não vai poder fazer gestão ativa mesmo, porque morreu assim, nesse cenário. Mas assim, entenderam que ele mesmo chancelou que investimento de gestão passiva em ETFs é um investimento bom. Senão ele não faria isso com a própria grana da própria família. Estamos falando de muito dinheiro a perder. Então só isso eu acho que já dá uma animada sobre essa metodologia de investimento. E aquele velhinho é bem sábio. Ele sabe bastante coisa. Então quando ele fala, você tem que escutar. Quando ele faz, é difícil você replicar. Ele faz gestão ativa, escolhe as empresas certas. Sinceramente, não é para todo mundo ter a performance dele. Você não vai conseguir fazer em casa se espelhando nele. E olha, ele faz, eu vou fazer também. Não, não é assim. O cara é um gênio. E até ele, na genialidade dele, ele se rendeu à simplicidade de um fundo de S&P 500 para acompanhar a economia americana. E justamente falando aqui do John Bogle, que é o título do vídeo, que é assim, o investidor que criou tudo isso, o Warren Buffett, ele fala que o John Bogle ele foi o investidor mais importante que existe. Obviamente, o Warren Buffett não pode falar isso dele próprio. As outras pessoas falam isso do Warren Buffett. O Warren Buffett é o melhor, o Warren Buffett isso, aquilo. Mas o Warren Buffett tem que escolher outra pessoa para falar, ele não fica falando dele. E ele escolheu o John Bogle, ele falou que o John Bogle é o investidor mais importante que tem. Justamente porque tirou trilhões de dólares de Wall Street em custos economizados, e esses custos economizados aumentou a rentabilidade dos investidores, pessoas físicas. Eu e você que trabalhamos, temos o seu salário e investimos parte dele. Aqui, esse livro é excelente, assim, já para terminar aqui em 50 minutos de vídeo. Tudo que você precisa saber de investimentos, ou eu já falei, ou está no livro O Investidor de Bom Senso. Lembrando que querendo se especializar cada vez mais em gestão passiva, é só falar comigo que eu volto a gravar mais vídeos sobre isso. Tem vários livros americanos falando sobre essa estratégia de investimentos. Eu adoro ler esses livros. Mas esses livros ainda não foram traduzidos para o português. E, sinceramente, eu imagino que não vão ser tão cedo, se forem um dia. Tem muito livro bom que não chega no mercado brasileiro, porque eu imagino que as empresas do setor de livros brasileiro, ela sabe que o brasileiro não vai comprar determinados tipos de livro. Então, se você é a pessoa um pouquinho fora da curva que lê esses livros um pouquinho mais diferenciados, não vão ter tradução para você. Então, desculpa, leia direto em inglês ou se inscreva no canal para acompanhar, porque o que eu ler eu vou passar aqui em formato de aula, explicando tudo a todos e de graça. Então, é isso. Até a próxima aula.